Olá, que bom que você está participando do IBCL, Liga IBCL 2021 online. Nós estamos fazendo esta conferência online, esse acampamento virtual, vamos dizer assim, com o tema identidade. E agora nós estamos aqui com as irmãs, o pastor Joel, a pastora Ruth, para falarmos sobre células, sobre formação de líderes, discipulado na igreja, estrutura de discipulado. E a gente não vai ter muito tempo, nós estamos fazendo os vídeos não muito longos, para que você se anime a assistir todos, mas rapidamente nós estamos estruturando uma composição da IBCL de tal maneira que a gente permita o discipulado e a evangelização. E a estrutura de células e os grupos de discipulado, eles são fundamentais para isso. Além do que, existe também as pessoas que continuam evangelizando no pessoal, no relacional, mas a gente está vendo células como um modo muito bom, ótimo, de cumprir a grande comissão. Então, um modo eficaz, um modo eficiente, e para isso nós estamos investindo agora na formação de líderes. E eu vou começar aqui perguntando para o pastor Joel, qual que é a definição que o pastor Joel tem de líder? Que ele pudesse falar um pouco sobre isso para nós. Tá bom, pessoal, tudo bem? Para mim, líder é aquele que o influencia, né? Então, qualquer um de nós podemos ser líderes porque nós influenciamos as pessoas. Então, aquele conceito, né, de que líder é o cara carismático, que fala com muita gente, que está todo mundo ao redor dessa pessoa, para mim é um conceito incompleto. Então, liderança para mim é aquele que influencia. Então, se você tem influência sobre 2 ou 3 pessoas, você já é um líder. Então, é interessante que quando a gente olha dessa forma, todos nós somos líderes, né? Inclusive a Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, quando nós nos tornamos cristãos, seguidores de Jesus, automaticamente nós já somos líderes, porque se a gente não fizer essa diferença, então o que a Bíblia fala está diferente com aquilo que nós agimos. Então eu vejo dessa forma. Muito bom. Quer dizer, isso é muito importante, não é, pastor Joel? A ideia de líder veio para muitas pessoas, talvez aqui na IBCL também exista a ideia de pessoas que despontam, pessoas carismáticas, pessoas que ajuntam o povo em torno de si, pessoas que vão ter muita responsabilidade, que vão ter que carregar uma multidão nas costas, que vão ter que estar sempre perfeitas, que vai ter assim uma vida toda atribulada de responsabilidades e programações. Nós precisamos perder essa ideia, porque não é isso. Outra coisa também que a gente vê, né, que o líder não é aquele que fica mandando, né? É aquele que fica comandando os outros e os outros fazem e ele fica no comando. Não é isso. Como o pastor Joel disse, é aquele que consegue influenciar os outros. Nesse sentido, todo cristão deveria ser um líder, né? E aquele cristão que não é o líder é apenas um mau líder, né? Apenas isso. Porque todo cristão é chamado para ser luz e para ser sal. A luz influencia, o sal influencia. Jesus disse que não se pode esconder uma cidade sobre os montes. Ou seja, você, por ser cristão, já é líder. Já é uma líder. E não tem como você não ser, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Também o sal, se for insípido, ou seja, se não influenciar, ele não tem nenhum proveito, ele é lançado fora, é desprezado. Então nós precisamos entender que o nosso chamado, a nossa vocação é de alto nível e Deus espera que a gente influencie pessoas. E aqui eu queria também abrir um pouco aqui para as irmãs, né, que estão aí fazendo células, né? Vamos começar aqui com a Patrícia e com a Eliane, que estão com experiência de célula, e falar um pouco. Antes disso, vamos falar da Escola de Líderes, já que a gente está falando de líder, né? A Paola está aqui.
Vamos perguntar para a irmã Paola aqui, como é que está sendo a nossa escola de líderes, né? O nosso Lidere. Está sendo muito bom, está sendo um aprendizado. Eu já tive uma noção de célula há uns anos atrás e pude apagar definitivamente o conceito que eu tinha antes, com o que nós estamos estudando agora. Então, assim, é uma visão muito boa. A gente viu que vai abençoar muito, vai edificar muito a igreja, porque às vezes a pessoa que não está fazendo escola de líderes, ela pode estar com aquele pensamento, daquele conceito de antes de célula, para quem já frequentou. Então a escola de líderes, ela abre muito a nossa visão sobre o objetivo, né, de ter células, de ganhar vidas para o reino, né? Então, nossa, está sendo muito edificante. Eu tenho aprendido muito, porque está me esclarecendo muitas coisas, que inclusive eu estava com dúvidas também, né, sobre cobrança, sobre multiplicação, sobre evangelismo mesmo na célula, porque esse é o objetivo, né, é ganhar pessoas para o reino de Deus através da célula, evangelizando, ganhando para o reino de Deus, né? Aí depois vem o discipulado, então é todo um processo, né? Porque a célula, ela perde a visão quando só tem crentes ali. Então esse não é o objetivo de uma célula. Então a gente focar mesmo em quem está lá fora, no amor às vidas que estão lá fora, né? E tentar reforçar isso aqui também, né? Com os irmãos, com a igreja, que nós somos um exército. E por meio das células a gente vai estar ganhando essas vidas, né? E a célula, ela não separa da igreja, né? Aqui nós vamos nos reunir, né, nos cultos, mas a célula é um complemento. E está sendo muito, muito bom mesmo, muito positivo, né? E eu creio que vai ser frutificante mesmo nas vidas de quem está participando. Eu creio que muitas pessoas darão frutos, porque tem aberto muitos nossos olhos do conceito que tínhamos antes. Esse está sendo o meu ponto de vista. Tem me esclarecido muitas coisas, né? O amor por quem está lá fora, né? O objetivo de pregar Cristo, de apresentar esse Jesus Cristo, né, para essas pessoas e juntas aqui só acrescentarmos positivamente para o reino de Deus. Bom, já que a gente falou de células, antes de entrar na Patrícia e na Eliana, vamos falar com a pastora Ruth sobre a Central de Células, né, que é um ministério da igreja. Nós estamos com a Central de Células, né, justamente para ajudar as pessoas, né, da igreja a estarem em células, as pessoas que às vezes vêm pessoas novas na igreja também, a gente já insere nas células e os que já estão em células também, né, a gente continua. Então, eu acredito muito no grupo pequeno, porque o relacionamento no grupo pequeno é maior, né? A gente consegue discipular mais de perto, né? E às vezes a pessoa vem na igreja, mas ela vem 1, 2 domingos, depois você não sabe mais, não sabe mais dela, quem é ela, né? E quando ela vem, a gente preenche a ficha. Na segunda-feira eu já entro em contato, né, com a pessoa, e tem pessoas que a gente tem contato, e tem uma até ontem, né, que veio no culto, e a gente estava em contato com ela, já me falou que quer batizar, né, que ela ouviu aqui que vai ter batismo. Então, eu acredito muito no discipulado e no relacionamento, né, que é isso que a Central de Célula está procurando. Eu estou com uma dúvida com a Paola. Assim, ela falou que ela tinha um conceito antigo e agora mudou, né? Qual era esse conceito antigo que você tinha? Só para a gente entender como é que funcionou essa mudança. Assim. Não era... Eu falei um conceito, mas é mais um sentido prático mesmo, da vivência ali. Porque acabou que as células que antes nós frequentávamos era só de crentes. E acabava que multiplicava crentes. E então, tinha muitas pessoas na célula, era um grupo dentro da igreja, só que em pequenos grupos, né? Porque estava em células. Mas assim, que por mais que a gente às vezes convidava as pessoas para virem,
mas o foco era outro. O conceito, eu não tinha essa visão clara como eu estou tendo agora. Legal. Né? Não é que a gente não vai preocupar com quem está na igreja, Sim. mas quem está na igreja já está ouvindo sobre essa visão né, que a igreja está tomando, sobre células, e a pessoa também tem, como se diz, a autonomia de decidir se vai querer estar ou não na célula. Mas quando a gente pega alguém lá de fora e convida e chama, na célula você vai ter esse relacionamento mais de perto. Você vai mostrar, você vai, através da sua amizade, do relacionamento, você vai estar evangelizando aquela pessoa para ganhá-la para Cristo. Então, eu acho que o percurso é outro. Legal. Né? As tomadas de decisões são outras e aonde a gente quer chegar mudou um pouco o conceito para mim. E eu acho que, inclusive, eu estou me sentindo até mais assim, confiante, porque quando você tem, né, em princípio da célula, que é buscar vidas lá fora, né, o amor pelos perdidos, funciona diferente o trabalhar para Cristo, né, porque esse tem que ser o foco do cristão. Então, quem está na igreja vai ter essa oportunidade de estar ou não, né, mas lá fora é muito bom a gente já ter essa noção, nossa, a gente precisa apresentar Cristo para essas pessoas, e é nas células que isso vai fluir melhor, eu creio, em nome de Jesus. Muito bom. Muito bom. Patrícia e Eliane, como que está sendo então a experiência de células? Oi, pessoal. Completando aqui a Paola, pastor Joel, é interessante porque eu também tinha essa visão, não a visão, mas era a célula antes era um peso para nós, porque era algo assim obrigatório, né? A gente tinha que fazer como algo que não fosse da gente, da nossa vontade, mas fosse imposto de cima para baixo. Então a gente acabava fazendo algo que não era da nossa vontade, no sentido de amor ao próximo mesmo, como a Paola disse, que esse amor tem que vir de dentro da gente, né? Com o mesmo amor que o Senhor nos amou, a gente também vai amar o outro. Bom, eu e a Eliane, nós estamos com uma célula, nós começamos essa célula, foi o ano passado, e está sendo muito bom. Célula, eu costumo dizer, né, não sei para você, Eliane, mas para mim, célula é assim, talvez até para você que esteja aí nos ouvindo, é como academia, para aqueles que têm dificuldade de ir na academia. Antes tem aquela resistência, né, de ir para a academia, aquela coisa, começa a arrumar um monte de justificativa para não ir, mas quando a gente vai e a gente faz academia, depois que a gente sai da academia, que delícia que é, não é? Eu costumo até falar assim, nossa, como foi bom. Então eu vejo que célula é assim. Célula dá certo, dá trabalho? Dá. A gente precisa realmente se empenhar, a gente precisa ir atrás das pessoas, cuidar das pessoas, acolher as pessoas, estar conversando com elas sempre, né? Buscando elas. Mas depois que você está lá com essas pessoas e o que você ouve delas e o relato delas e vê ali a alegria nos olhos dela quando a gente começa a ler a palavra, né? E elas gostam e começam a dar testemunho do que Deus tem feito na vida, e elas voltam na outra terça-feira, quando você dá a Bíblia para ela fala, nossa, o melhor presente que eu recebi na vida. E a nossa célula é muito interessante, né, Eliane? Porque a nossa célula é assim, ela é mista. Ela começou, na verdade, com crianças. Nós até nos surpreendemos muito, porque nós estávamos indo para casa de uma amiga minha e achando que ia ter ali, né, pessoas, mulheres, né, adultas, e quando nós chegamos fomos recepcionados por um monte de criança, adolescente, 8 crianças e adolescentes ali no meio, e eles falaram, é aqui que vai ter célula? E nós assim, falou assim, nós viemos para a célula. E foi muito bom, porque assim, foi muito gostoso, né? E ver, a Bíblia fala que da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? E a gente vê ali as crianças com aquela sede de aprender de Deus, de querer saber de Deus, na hora de orar, eles orando e pedindo pela família.
E dali veio vindo outras pessoas. Então a nossa célula é de criança, adolescente e adultos. Mas o que tem enchido o nosso coração é de ver a transformação que está acontecendo ali na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes, né? Como uma adolescente lá falou que já tentou suicídio algumas vezes, e ela tem ido e ela presta muita atenção na célula. Nós vamos convidar ela agora para batizar em nome de Jesus, nós vamos trazê-la para fazer o curso. E então, assim, isso é que move o nosso coração. E célula é algo que já está lá na Bíblia, né? Que as igrejas primitivas reuniam pequenos grupos nas casas. Então eu vejo que nós estamos no caminho certo. É célula que vai trazer novas pessoas para a igreja, com novos convertidos, é que vai fazer a igreja crescer. É célula. Assim como a célula no nosso organismo é que faz também multiplicar, crescer. Então eu gosto muito, particularmente, eu estou muito animada e oro pela minha célula, né? Nossa célula, Eliane, e creio que a Eliane também tem coisas boas para falar. Então, olha, célula dá certo. Bom, o que eu tenho para falar sobre célula é que durante a minha vida toda eu participei de células e morei em vários lugares e células. Às vezes era algo imposto, às vezes era algo que você tinha que fazer, porque se você não fizesse, você estava pecando. E quando a Patrícia me convidou para participar dessa célula, eu relutei bastante. Eu confesso que eu não queria. Porque eu não gosto de nada imposto. Eu gosto que Jesus vem, fala no coração da gente. Eu acho que o evangelho é simples. Eu sempre estou falando isso. Às vezes as pessoas querem complicar as coisas e querem fazer diferente. Não precisa. Seja você mesmo em Deus. E quando a gente aceita esse convite de Jesus para ir pregar, é algo maravilhoso. Inclusive eu andei falando para Patrícia, essa célula não... Porque cada dia é uma coisa. Um dia é um obstáculo, outro dia é outro. Não pode morrer, porque tem crianças ali que eu tenho certeza que Deus vai levantar como grandes homens e mulheres de Deus ali naquele lugar. E eu estou feliz ali, porque eu sei que Deus tem um chamado para nós ali, e a gente tem que estar ali, sabe? Fica se levantando muitos nãos, hoje não dá por isso, não dá por aquilo. Gente, Deus está chamando, então vamos. Medo disso, medo daquilo, vamos enfrentar. Vamos fazer com amor, vamos com dedicação, vamos ser simples, né? O evangelho, eu costumo dizer que é simples. Basta eu dar uma palavra de amor, tentar levantar alguém, dar um conselho. Eu ganhei algumas pessoas para Jesus, sem ficar pregando, somente com a minha vida. Lá em Santarém, nós ganhamos uma família para Jesus e ela ficou firme, ela está firme até agora. Ela está lá em Juiz de Fora. Que com o tempo, com as nossas conversas, um discipulado gostoso, naquele discipulado forçado. Ela vinha, conversava, contava os seus problemas e eu, de uma maneira bem simples, eu passava a minha opinião. E hoje ela está firme com Jesus, está com célula, está trabalhando com crianças. Então eu vejo que muitas vezes discipulado foi passado para nós de uma maneira errada. Tinha que forçar as pessoas a fazerem as coisas. E não é assim. Discipulado, para mim, é eu estar junto com a pastora Ruth, o que eu puder passar de bom para ela e ela para mim, isso é discipulado. E com relação à célula, realmente eu estou muito feliz de estar lá. Eu vejo que as crianças, principalmente, estão sedentas. É momento de Deus tirar essas crianças desse mundo, dessas ideologias, dessas doutrinações. Então não devemos parar. Célula é algo que vem do coração de Deus. Mas eu preciso estar atenta à voz do Senhor e atender esse chamado com simplicidade. Amém, muito bom. Pastor Joel, como que você vê a relação entre a grande comissão, né, a ordem de evangelização mundial, a formação de discípulos, né, a formação de líderes, através de cursos do CCM, e as células, essas três coisas? Na verdade, a célula, por que a célula tem sucesso e por que não tem? E o que isso tem a ver com a grande comissão?
Jesus, quando ele estava subindo aos céus, ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazeis discípulos em meu nome, ensinando em meu nome a guardar todos os meus mandamentos. Então essa é a grande comissão. E aí então a igreja começou através de grupos pequenos. Nós vemos isso lá em Atos. E também começou também nas reuniões maiores também. Mas o que acontece? Eu vejo que ao longo do tempo foram perdendo alguns valores principais, chamado formação de liderança. Por que as células não dão certo? Porque não há líderes aptos a engajar, incorporar e tocar para frente esse mandamento que Jesus nos falou: ide. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a metodologia da célula, ela permite fazer com que o líder ali dentro, na prática e na teoria, ele se torne um líder que vá fazer a grande comissão. Então, lá na célula, a gente estuda a Bíblia, e célula, eu acredito que não é apenas o momento, não é o momento da célula, aquelas poucas horas que nós estamos ali, que é uma atividade a mais na igreja, mas sim é a própria essência da vida da pessoa. Então, a pessoa vai viver aquilo o tempo todo. Então, quando começa a célula e a liderança é formada dentro dessa célula, eu vou discipular a Ruth. Eu começo a andar junto com ela, começo a andar junto com meus discípulos. Os meus discípulos veem todos os meus defeitos e todas as minhas virtudes. A gente come junto, a gente brinca junto, ri junto, a gente leva uma vida juntos. Então a gente fala: poxa, eu pensei que Joel era desse jeito, mas ele é daquele outro jeito, hein? Rapaz, né? A esposa que conhece realmente quem é o Joel. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a ter cumplicidade entre o líder e as outras pessoas que estão ali. Começa a ter cumplicidade. Então, por várias vezes, na hora desses discipulados, a gente passa a nossa experiência para esse discipulado, para esse discípulo, da seguinte maneira: olha, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que esse discípulo convidou várias pessoas e nenhum deles veio para a célula, nenhum deles. Aí o discípulo fica aborrecido, muito aborrecido. Por quê? Porque ele convidou, fez esforço, chamou todo mundo e ninguém veio. Qual que é o papel nosso do discipulador nessa hora? Nessa hora, chegar para ele e falar assim: esquenta não. Aconteceu isso comigo, não é a vez, nem a segunda. Vai acontecer várias vezes. Quando é assim, vamos orar junto. Vamos orar junto. Isso é discípulo, porque os dois vão orar junto e falar assim: Deus, traz agora as pessoas que vão vir das próximas vezes. Isso pode se repetir um mês, não tem problema. Mas enquanto isso, o discípulo está aprendendo com o discipulador a forma de liderar. Porque da segunda vez que acontecer, a hora que o discípulo virar o líder, ele vai chegar para o discípulo dele e vai falar o quê? Esquenta não. Esquenta não. Porque já aconteceu isso comigo também. Não é? Já aconteceu isso comigo também. Então vamos orar de novo. E aí as coisas começam a andar. E é assim que eu vejo que é a formação de líderes. A formação de líderes acontece no calor da batalha mesmo. Ali você preparou tudo, preparou o lanche, preparou o material, preparou a escola, preparou a lição,
preparou a sua casa, a casa do anfitrião, chega lá, não tem ninguém. Mas esquenta não, vamos orar, porque é aí que as coisas vão começar a acontecer. E aí, esse modelo de liderança, formação de líderes, é que vai começar a fazer as células funcionarem. Aí sim, eu acredito sim, dessa forma. Aí, olha que interessante, começa a vir batismos de células diferentes, começa a vir gente em que antes você não poderia alcançar. Tem uns bairros que você não poderia alcançar, e quando as células são implantadas nesses lugares, destinos de famílias e gerações são mudadas por meio dessas células. As pessoas que vão começar a crer em Jesus vai trazer a luz, às vezes, para algo que ele jamais iria imaginar. Então, não apenas no nível espiritual, mas também no nível social, econômico, educacional, em todos os aspectos, a luz de Cristo vai começar a entrar sobre aquela família, sobre aquela geração, mudando destinos. E hoje eu consigo ver isso através de alguns discípulos nossos, por exemplo, Gustavo e Romene. Começaram, né, ali, já no Cacos, já, falou assim, é a última chance que nós temos. Falei, maravilha, ainda bem que você ainda nos deu uma chance, então vamos embora, né? E foi assim que começou, não foi, Ruth? Né? Nós começamos um grupo pequeno sobre casados, sobre o curso Aliança, e dali envolvemos, e dali o Marciano também o envolveu como discípulo, e olha o que virou. Gerações estão sendo mudadas, impactadas, né? E eu não tenho dúvida, a hora que começarmos a estruturar isso através da central de células, nós vamos estar alcançando pessoas e multidões e gerações e destinos que a gente sequer vai imaginar daqui para frente ainda. Muito bom. Pastora Ruth? Não? Então, isso que nós estamos falando, né, é muito interessante quando a gente olha o mandamento, né? A grande comissão é um mandamento, né? Está lá em Mateus 28, tem em Marcos 16, em outras partes da Bíblia também tem a ordem de evangelização. Na verdade, a gente fala ordem de evangelização, mas ela é uma ordem para fazer discípulos, né? Em Mateus, Jesus fala assim, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os. Então, a evangelização, na verdade, ela é o começo do processo. Ela não é o fim do processo. E aí tem uma coisa interessante, alguém fala assim, mas é só isso que é discipulado, a ensinar a fazer célula? Não. O processo de evangelização, ele puxa o resto da vida, porque a gente vai passar a conviver. Eu vejo duas coisas importantíssimas. O fazer discípulo é um modo como o evangelho caminha. Mesmo que a igreja não tenha células, ela tem que fazer discípulos. Não há como não fazer discípulos. Os discípulos têm que ser feitos. Isso é a obra do evangelho. Mas quando a gente tem um processo de evangelização mais aguerrido, ele centraliza a evangelização e faz com que a gente fique preocupado com o perdido. É muito interessante isso. Uma das melhores maneiras, talvez a melhor de todas, de não deixar a gente fossilizar na vida cristã, a gente se tornar uma pessoa desanimada na vida cristã, é a gente estar em contato com o não convertido o tempo todo. Quando a gente está em contato com o não convertido, a gente está sempre, e evangelizando o não convertido, a gente está sempre no fogo do Espírito Santo. Porque não tem jeito da gente entrar no processo de evangelização frio, sem brilho nos olhos, sem amor por Jesus, sem ter o evangelho vivo em nós. Esse é um dos problemas que eu vejo na célula de crente.
ou no convívio só de cristãos com cristãos. Existe a necessidade de nós nos relacionarmos uns com os outros, mas a gente não pode ficar só nisso, porque o cristão com o cristão, eles podem se tornar amigos e companheiros, e não tem que evangelizar o irmão. Ele não me evangeliza, nem eu evangelizo ele. Então, não que vá acontecer necessariamente, mas pode acontecer uma mornidão, não sei se a palavra é essa, um acostumar ser crente, que não é bom. Ao passo que a gente está evangelizando, a gente está sempre em contato com uma pessoa que não tem Jesus, então você tem que explicar o que é o sacrifício da cruz, o que é o amor de Deus, o que é você crer em Jesus, o que é orar. Você tem que ensinar a pessoa a orar, tem que falar sobre a Bíblia. Olha, a Bíblia é dividida em 2 partes. É como se a gente tivesse que voltar à origem da fé, à fonte da fé o tempo todo. É como se a gente estivesse bebendo sempre água limpa, né? Os mais maiores beneficiados de evangelização somos nós mesmos, né? A gente já tem essa experiência. Toda vez que a gente fala de Jesus com uma pessoa, o maior beneficiado é a gente. Tem uma outra experiência muito interessante nas células, que nós também temos crentes nas nossas células, muitas pessoas, e de longa data. Mas quando a gente estava fazendo a célula, a gente começou a falar sobre devocional. O devocional, estou vendo no meu devocional isso, vendo no meu devocional aquilo, tal. E aí uma pessoa chegou, já de longa data de igreja, depois que acabou a célula, me contactou no privado, no WhatsApp, perguntando: pastor, o que é devocional? Olha só. Aí eu fui explicar: não, devocional é assim, a gente faz assim, é leitura da Bíblia, é oração, a sós com Deus, e etc. Devocional você faz sozinho, todos os dias, mesmo que você não entenda, você faz isso. Puxa, eu comecei a pessoa falando, eu comecei a estudar a partir do Velho Testamento e eu não entendia. Começou a entrar em Deuteronômio, Números, Levíticos, e eu não conseguia entender. Eu falei: não, faz o seguinte, vamos para o Novo Testamento. Começa o Novo Testamento. Não, velho, começa o Novo. Então eu vejo, isso é discipulado, né? Eu vejo que até nessas coisas básicas que deveriam estar, quando a gente começa a iniciar a vida cristã, até nessas coisas básicas, a célula, eu não digo a metodologia da célula que faz você ter o discipulado, ela faz a pessoa entender e praticar a vida cristã no seu dia a dia, como num devocional simples, que todos já na igreja já deveriam saber o que é um devocional. Porém, muitos ainda não sabem, né? Então, é um exemplo muito simples, mas que permite dizer, quando a gente anda junto, a gente consegue passar essas coisas, e essas coisas começam a mudar destinos. Pastor, muito bom. Eu queria falar só que, para mim, discipulado e célula, muitas vezes nasce numa conversa. E dessa conversa, Deus coloca um amor no nosso coração. Então, o que não pode fugir do foco é todas as vezes que eu encontrar com aquela pessoa, tudo que ela falar, eu tenho que, com jeitinho, dar a minha posição, com jeitinho, falar o que Deus tem para ela, com jeitinho, falar do amor de Deus. Porque quando a gente vai assim, muito assim, querendo falar tudo, a pessoa foge da gente. E as experiências que eu tenho com pessoas no sentido assim, começa a conversar, faz amizade, vai lá em casa tomar um cafezinho, dali já começa uma conversa, a pessoa já começa a se abrir mais, e em todas as conversas a gente já começa a colocar um pouquinho do amor de Deus. Depois a gente chama até uma célula. O que é isso? Quando a gente reúne para falar da palavra.
Ah, mas eu não sou evangélica. Mas não tem problema, é para todo mundo. E a pessoa vai, e a primeira vez, e gosta, vai a segunda, a terceira. E o tempo que eu passei lá em Santarém, a gente podia ficar lá 2 anos, e essa pessoa já estava há 1 ano. Ela até orou para ficar mais 1 ano. E durante mais esse outro ano, todos os dias a gente conversava, todos os dias eu falava alguma coisa, todos os dias a gente tinha algo para falar de Deus para ela. E sempre que ela tinha problemas com o filho, com o vizinho, ela tinha muita dor de cabeça, ela punha o menininho dela de bicicleta lá na minha casa: por favor, vem aqui orar por mim. Então eu vejo assim que às vezes a gente força e não precisa forçar. Você pode ir devagarinho, ir falando aos poucos, mostrando a sua fé, o amor que você tem. E o principal, amar aquela pessoa, a ponto de desejar toda conversa, querer falar de Jesus para ela. Muito bom. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Por contágio, né? Eu só queria acrescentar isso. Muito bom. Muito bom. Nós estamos aqui num Drops, né? Isso é um Drops, né? A gente não gostaria de falar mais, mas para que você possa assistir os outros, nós vamos ficar nesse tempo aqui. E, tendo dúvida, vem conversar com a gente. Vamos tirar suas dúvidas e tomara que você se anime a entrar no cumprimento aí firme e forte da grande comissão. Vai ser uma bênção para a sua vida. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês. Meu nome é Luiz Gustavo. Meu nome é Romene. Somos membros da Igreja Batista Central de Lavras. Atualmente, estamos fazendo um curso de liderança, onde futuramente poderemos liderar uma célula. O que é uma célula? A célula é um encontro onde ocorre relacionamento entre membros e não membros da igreja. Nessa célula, temos um encontro presencial online durante 1 vez por semana. E também criamos um grupo onde colocamos devocionais diários, oramos um pela vida do outro, e isso tem sido muito engrandecedor na nossa vida cristã. Faça parte você também de uma célula. Na célula, há crescimento espiritual, aprendizado prático e comunhão com amor. Entre em contato com a secretaria da igreja e se informe qual célula mais combina com você ou que fique mais próximo da sua casa. E assim, venha se relacionar conosco também na presença do Senhor. E aí, pessoal, paz e graça. Estou passando aqui para dar o meu testemunho sobre a célula, né, que eu fui na quinta-feira, eu com minha filha, lá na casa do Marciano. Foi uma bênção, enchemos da palavra do Senhor. Foi uma experiência única, porque eu nunca tinha ido e estamos firmes lá. Graças a Deus, Deus tem falado com a gente. Um abraço, gente. Graça e paz. Olá, tudo bem? Me chamo Elis, participo da célula aqui no Novo Água Limpa, na casa da Lena. Fui convidada através da Patrícia e desde que eu comecei nessa célula tem feito maravilhas na minha vida. Meu lado espiritual. Estou mais próxima de Deus. Estou sempre assim lendo a Bíblia. Estou conhecendo mais a respeito da palavra. Lá é um momento único para mim. As meninas me tratam super bem. Me sinto super confortável lá. E para mim é ótimo poder participar da célula. E Vitória, o que a célula tem sido na sua vida, né? O que você tem achado, o que está ajudando você? Olha, está me ajudando bastante, né? Pelos problemas que eu tenho, depressão, ansiedade, está me ajudando bastante. E está me ensinando muitas coisas que eu não conhecia ainda. E também agora está me ajudando para me ensinar aos meus amigos. Amém. Amém. Obrigada. Lucas, o que tem sido bom a célula para você, Lucas? Foi bom. Mais legal. Aprendi mais com a Bíblia, Deus, a palavra e a fé. Muito bem. Olá, meu nome é Emerson. Nós somos um casal estrangeiro, somos hondureños. Nós moramos aqui em Lavras mais ou menos quase ano e meio. Nós assistimos à Igreja Batista e começamos a assistir a uma célula chamada Guerreiros da Aliança,
mais ou menos quase 6 meses. A experiência de nós na célula é algo muito grato, de muitas abençoas, já que na célula nós podemos compartilhar com outros irmãos e podemos aprender um pouco mais da palavra, onde você pode enriquecer um pouco mais o que você aprende na igreja, você pode praticar e pode conversar com outros irmãos e aprender das experiências que eles han tido no caminho do Senhor. Então, nós estamos aqui para convidar vocês que assistam a uma célula e que possam experimentar essa grande abençoa que a gente sente quando compartilha com outras pessoas no amor de Cristo. Olá, meu nome é Janelle e nós convidamos você a assistir a uma célula. Deus abençoe a vocês. Muitas abençoas para vocês, irmãos, e esperamos ver vocês em uma célula. Até mais. Até mais. A Lena é anfitriã da nossa célula Amor Eterno. Graças a Deus, né, ela abriu as portas da casa dela para nos receber. E aí eu vou estar perguntando para ela, né, Helena, o que você está achando da nossa célula? O que você tem visto, né? O que Deus tem feito na sua vida? Fala um pouquinho aí pra gente. Tem sido maravilhoso a nossa célula. E cada dia mais está aparecendo mais gente para compartilhar com a gente, né? Verdade. O pessoal já fica até na porta esperando. Está sendo muito bom, eu aprendi muita coisa. E principalmente que a gente não pode, né, viver sem Deus. Ele é o nosso único Salvador. Amém, amém. Amém. E você tem visto assim que esse aprendizado da palavra de Deus tem mudado a sua vida? Muito, coisa que eu não fazia antes, agora eu faço. Tipo, orar à noite, orar de manhã, agradecer sempre quando acordo, quando deito, agradecer por nosso livramento, né? Que são diários, todos os dias temos. E é isso, tem sido muito bom. Ai, amém. Amém, Lena. Obrigada, viu? Deus abençoe você. Amém.